Capítulo 2. Você está vivendo em uma casa mal assombrada? Situada nos altos pinheiros em uma estrada estreita que segue o seu caminho através das montanhas está uma velha cabana de madeira. Um penhasco íngreme ofusca este bangalô de um velho mineiro, fazendo com que raramente veja a luz do dia. Uma sensação estranha vem sobre você ao se aproximar da bem desgastada varanda da frente, passar sobre as vigas apodrecidas e alcançar a maçaneta enferrujada da porta. A porta rende com resistência enquanto você força a submissão, finalmente revelando um ambiente sombrio. Um odor podre de mofo assalta os seus sentidos, mas você enfrenta o limite e entra. Espiando adiante, você vê uma lareira primitiva de pedras coberta por fuligem negra de anos de uso. À direita está uma cadeira de balanço antiga feita à mão, construída de uma árvore cortada daquela própria montanha. Os moradores dizem que cerca de 100 anos atrás, o velho mineiro que morava ali foi assassinado naquela mesma cadeira. Espero que isso soe como o início de uma história fantasma, porque é uma que aconteceu comigo mesmo. Aquela velha cabana fica em Trinity Alps, e um casal de amigos meus, desesperados por um lugar barato para morar, certa vez a alugaram, e logo descobriram que era assombrada. Não estou brincando com você. O povo da cidade os advertiu sobre isso, mas eles não acreditaram. Então, em uma noite escura, sem luar, o velho mineiro apareceu naquele quarto, acordando-os de um sono profundo e dando-lhes um grande susto. Essas visitações aconteceram por meses, até que finalmente decidiram vir conversar comigo a respeito. Dirigimos para a cabana e forcei minha passagem pela porta com meus 2 amigos a reboque. O medo, tão tangível como um nevoeiro pesado, instalou-se em minha mente enquanto avançava para dentro da sala escura. De repente, ele apareceu. Caramba! Estremeci. O cabelo atrás da minha cabeça ficou de pé. Contudo, o que aconteceu a seguir mudou para sempre minha perspectiva sobre o reino espiritual. Fui imediatamente dominado pelo pensamento: este não é o velho mineiro que voltou da morte para aterrorizar meus amigos, mas um demônio disfarçado do falecido. Essa revelação liberou um novo sentido de autoridade em mim. Corajosamente ordenei ao demônio perverso que saísse da construção e nunca mais voltasse. Meus amigos assistiam enquanto os 2 reinos lutavam pelo domínio naquela pequena sala. Porém, dentro de alguns minutos, o demônio se foi e a velha cabana estava limpa. Chutando um cadáver. Minha história fantasma confirma uma poderosa realidade, a verdade que Paulo ensinou aos Efésios. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Efésios 6:12, ênfase acrescentada. Contudo, tenho visto que multidões de cristãos têm sido vítimas dessa mesma farsa demoníaca que meus amigos experimentaram. Disseram-lhes no batismo que seu velho eu foi submerso na crucificação. Eles citam Gálatas 2:20 e dizem que foram crucificados com Cristo. Todos leram a carta aos Romanos, que lhes diz mais de 30 vezes que estão mortos, que morreram, que sua velha natureza foi crucificada, que devem se considerar mortos. Mortos, 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 mortos. Como eu gosto de dizer, somos os originais mortos agradecidos. Contudo, descobrem que continuam sendo assombrados pelo que parece ser seu velho homem. Algumas dessas pessoas acabam passando a vida inteira chutando um cadáver, lutando com uma carcaça e desperdiçando sua energia com um inimigo que já morreu, enquanto o verdadeiro adversário dá risada sarcasticamente através das cadeias em suas vidas. Esses cristãos vivem em prisão domiciliar. Como arqueólogos espirituais, passam a maior parte do tempo cavando nos cemitérios de suas velhas vidas, buscando desenterrar alguns tesouros de esperança escondidos. Mas tudo o que descobrem são os ossos secos de desencorajamento, condenação e medo. Como pode tantos cristãos estar vivendo em casas assombradas? É simples, eles não aprenderam realmente como viver na realidade dos versículos que citam acerca de estarem crucificados com Cristo. Não entenderam realmente a diferença entre quem eles eram e quem se tornaram. Um dos motivos para isso é que muitos interpretam mal a maneira como o Novo Testamento usa a palavra carne. Praticamente todos os que acreditam que estão lutando contra a carne recebem essa ideia do apóstolo Paulo. Ele descreve sua própria batalha com a sua carne pecaminosa em Romanos 7:18-24. Eu sei que em mim, isto é,
na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Eu sei o que você está pensando. Se o grande apóstolo Paulo, que escreveu 13 livros do Novo Testamento, estava sujeito à sua carne pecaminosa, que chances há de que não lutarei com o pecado? Esta seria uma boa pergunta se Paulo estivesse descrevendo uma luta que ele teve enquanto era um apóstolo. Mas a verdade é que nesta passagem, Paulo está contando a história da sua vida antes de Cristo, não sua vida em Cristo. Ele usa a linguagem do verbo no presente para enfatizar a luta do tempo passado que teve como fariseu. Ele está descrevendo como era ser um mestre da lei de Deus sem conhecer Cristo. A lei ensinou-lhe o certo do errado, mas não lhe deu nenhum poder para andar em retidão. E quanto mais ele aprendia sobre a lei de Deus, mais culpado se tornava. Veja Romanos 5:20. Para entender realmente a dissertação de Paulo sobre o que aconteceu quando ele passou de antes de Cristo para depois de Cristo, temos que retornar aos capítulos anteriores de Romanos para podermos entender o contexto de seus comentários em Romanos 7. O que segue é um conceito frequentemente mal interpretado e desafiador. Permaneça comigo enquanto edifico um fundamento das Escrituras aqui e logo você perceberá que verdades transformadoras Paulo está apresentando sobre o pecado e o cristão. Vejamos alguns versículos em Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Versículos 1, 2, 6, 7. Nestes versículos Paulo deixa claro que nosso velho homem foi crucificado com Cristo, tempo passado, o que resultou em que não somos mais escravos do pecado, porque pessoas mortas não pecam. E mais, nosso corpo de pecado, o mesmo corpo desta morte sobre o qual ele fala no capítulo 7, foi destruído. Em outras palavras, aquele velho defunto que as pessoas acham que estão chutando nem sequer existe mais. Quando acreditamos que ele pode retornar, fortalecemos uma mentira, o que dá a Satanás, o pai da mentira, a oportunidade de estabelecer sua casa assombrada em nossas vidas. É por isso que Paulo nos instrui a alinhar nossa fé com a verdade assim, também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Fostes libertados do pecado, e vos tornastes escravos da justiça. Romanos 6, 11, 14,18. Devemos nos considerar mortos para o pecado. Essa palavra considerar no grego é um termo da contabilidade. Literalmente quer dizer que devemos levar em conta os fatos e chegar a esta conclusão. Estamos mortos para o pecado. É como resolver um problema de matemática que já sabemos a resposta. Se fizermos as contas e chegarmos a um resultado diferente, precisamos voltar e checar nossos fatos. Um novo casamento tem seus privilégios agora que já vimos como Paulo foi claro quanto estarmos mortos para o pecado. Examinemos as suas declarações iniciais em Romanos 7, imediatamente antes de falar acerca da luta com sua carne, para ver se podemos receber algum insight mais profundo com sua exortação. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se unir-se a outro homem. Mas, morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, realçadas pela lei, operavam em nossos membros a fim de darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei,
pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, a fim de servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Romanos 7:1-6. Paulo descreve nossa jornada para sair da escravidão do pecado usando a analogia do casamento. O casamento, assim como a lei, é uma aliança somente quebrada pela morte. Se uma mulher se divorcia do seu marido e casa com outro, a lei diz que ela é uma adúltera. Mas se seu primeiro marido morre e ela casa novamente, ela não é mais uma adúltera porque a morte de seu marido dissolveu a união entre eles. Como a analogia de Paulo se aplica a nós? A lei, a antiga aliança, era nosso primeiro marido. Mas em nosso caso, fomos nós que morremos. Quando Cristo morreu na cruz, morremos com ele e nossa aliança com a lei terminou. Então, quando Cristo ressurgiu, nós ressurgimos com ele e nos unimos, casamos, com ele na nova aliança. Cristo, que nos resgatou das garras da lei, também se tornou nosso novo marido. E neste novo casamento, nós não estamos mais sujeitos às exigências do antigo casamento. Ouvi uma ótima história há alguns anos que demonstra a diferença entre estar casado com nosso primeiro marido, o Senhor Lei, e estar casado com o Senhor Graça, Jesus Cristo. O relato é supostamente uma história verdadeira, embora eu nunca tenha sido capaz de confirmá-la. Uma linda jovem se casou com o seu namorado de infância. Imediatamente depois do casamento, seu marido revelou-se como um mau tirano e irado. Sentado na cama na noite da lua de mel, ele entregou-lhe uma lista de tarefas e responsabilidades que exigia que ela cumprisse como esposa. Ela passou os 10 anos seguintes tentando obedecer todas as suas regras, mas nunca estava à altura. Um dia, seu marido caiu morto por um ataque cardíaco. Alguns anos depois, essa maravilhosa mulher se casou de novo. Desta vez, ela se casou com um verdadeiro príncipe. Ele a amava e a cobria de afeição. Eles tinham um casamento maravilhoso. Muitos anos se passaram e um dia ela estava limpando seu antigo baú e encontrou a lista que seu primeiro marido tinha lhe dado na lua de mel. Enquanto revia suas exigências, a ansiedade começou a tomar conta do seu coração. Então algo extraordinário aconteceu. De repente, ela percebeu que todas as exigências que ela nunca pode cumprir quando estava casada com um marido mau, se tornaram as coisas que ela fazia naturalmente com paixão, por anos para o seu príncipe. Isso é exatamente o que Paulo está dizendo em Romanos 7. Ele está relatando a sensação terrível de escravidão que experimentou quando vivia debaixo de regras, mas não conhecia seu amado. Ele fez isso para nos ajudar a entender o contraste maravilhoso entre o casamento antigo e o novo casamento. Um novo espírito, alma e corpo. Paulo começa Romanos 8 nos mostrando como somos completamente diferentes, agora que nos unimos a outro homem. Nosso ser trino, corpo, alma e espírito, passou por uma transformação radical, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8:2-3, 5-9, 11, 14-15. Esta passagem nos mostra a condição do nosso espírito, alma e corpo antes de Cristo, assim como nossa condição em Cristo. Quando estávamos casados com a lei, nosso espírito estava morto, separado de Deus por causa do pecado. Essa morte espiritual deixou nossas mentes, almas, debaixo do controle das exigências pecaminosas e paixões de nossos corpos corrompidos. Mas,
Cristo acabou com nossa separação de Deus, levando sobre si mesmo a condenação do pecado, permitindo que nossos espíritos se unissem ao seu espírito e fossem vivificados. Isso, por sua vez, permitiu nossa mente ser colocada em seu espírito, e acabou com a guerra entre a mente e o corpo, trazendo-nos vida e paz. Finalmente nossos corpos, que eram carne do pecado, partilharam na morte de Cristo. Isso matou a doença do pecado, e em sua ressurreição, ele trouxe vida a nossos corpos mortais. Nossos corpos saíram dos castelos malignos, habitação da natureza pecaminosa que não pode agradar a Deus, para templos santos onde habita o Espírito Santo. Deus não deixou nenhuma parte de nós inalterada quando ele nos casou com seu Filho. É por isso que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que somos uma nova criação, não apenas um novo espírito, mas um ser totalmente novo. 2 Coríntios 5:17, NVI. Nossa própria natureza foi completamente transformada. Fomos transformados de inimigos de Deus em santos que amam a Jesus com todo o seu ser, espírito, alma e corpo. Mas espere, você talvez pense, Paulo não disse que a carne era inimiga de Deus? Olhe de novo. Ele disse, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O que isso significa? Ficará mais claro se você estudar como o Novo Testamento usa a palavra grega sarx, que é normalmente traduzida por carne. Você descobrirá que a palavra em si mesma não denota algo negativo ou positivo. Tanto a velha natureza como a nova criação são chamadas de akeime, sarx, em contextos diferentes. Isso nos diz que nosso corpo físico não é fonte de bem ou mal. Nossa carne é governada pelo nosso espírito e nossa alma. Em especial, nossa alma é o sistema operacional do corpo, o mediador entre o espiritual e o físico. A inclinação da Keime é uma descrição da alma que está desconectada do Espírito Santo e está executando um programa construído sobre mentiras e falso poder espiritual, como luxúria e medo. Em sua carta aos Gálatas, Paulo descreve o comportamento que esta inclinação produz. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos prevene, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:19-21. Outra vez, quando nossos espíritos foram vivificados em Cristo, nossas almas foram libertas da tirania desta inclinação. Agora temos liberdade e responsabilidade para colocar nossas mentes nas coisas do Espírito. Quando nossas mentes são colocadas no Espírito, não somos mais controlados por nossas paixões físicas. Em vez disso, temos o poder para dirigir nosso corpo segundo seu verdadeiro valor e propósito espirituais. Em primeiro lugar, Paulo nos ensina que devemos alimentar e cuidar da nossa carne. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo carne, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Efésios 5:29-30 NVI. A palavra grega para cuidar aqui é talpo, a mesma palavra grega que é traduzida por acaricia em 1 Tessalonicenses 2:7. Antes fomos brandos entre vós, como a mãe que acaricia seus próprios filhos. Se a carne do nosso novo homem estivesse em oposição a Deus, a Bíblia certamente não nos ensinaria a cuidar dela como uma mãe acaricia seu filho. Segundo, Paulo diz em Romanos 6:13 para apresentar vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Autoengano. Vamos ser práticos. Talvez você esteja se perguntando, se realmente somos nova criação e não mais lutamos contra a carne, então como é que os cristãos ainda pecam? Isso não significa que ainda temos uma natureza pecaminosa? Deixe-me fazer uma pergunta. Adão e Eva tinham uma natureza pecaminosa quando caíram? A resposta é não. Adão e Eva provaram que você não precisa de uma natureza pecaminosa para pecar. Depois que Deus criou Adão, tanto homem como mulher, ele olhou para tudo que tinha feito e disse que era muito bom. Gênesis 1:31. Se Adão e Eva possuíssem uma natureza pecaminosa, Deus não poderia tê-lo chamado de muito bom. Isto prova que tudo o que você precisa para pecar é um livre-arbítrio e a capacidade de crer em uma mentira. Todos os cristãos possuem essas qualidades. É por isso que o apóstolo João nos ensinou a não nos enganarmos a nós mesmos acerca de quem éramos antes de sermos purificados do pecado e quem somos depois que fomos purificados.
Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 1:8-9, 2:1, ênfase acrescentada. João deixa claro que todos nós vamos a Cristo como pessoas que têm pecado, isto é, inclinadas ao pecado. Afinal, Deus somente salva pecadores. Não importa quão agradável, carinhosa, generosa ou amigável seja a pessoa, ela ainda está por herança inclinada ao erro, se não conhece a Jesus. Assim, a primeira maneira que podemos nos enganar é dizendo que não temos pecado que precisa ser perdoado. Contudo, o objetivo da carta de João é que não pecássemos, o que somente é possível se a purificação que recebemos de Cristo removesse nossa antiga inclinação ao pecado. É isso que a experiência de batismo da nova criação fez por nós. Nossa antiga natureza submergiu e saímos da água com um novo espírito, um espírito que clama: Abba, Pai. No profundo do nosso ser, agora somos pessoas maravilhosas que por herança amam e anseiam por nosso Pai Celestial, assim como Cristo anseia. O mal não está intrinsecamente presente em nós. Temos o coração celestial. Na verdade, Deus trabalhou tanto para que tenhamos uma vida santa, que se, não quando, pecarmos, precisamos mesmo de um advogado para ajudar a defender nosso caso. Assim, depois que confessarmos nossos pecados, a segunda maneira com que podemos nos enganar é dizendo que conhecemos Deus, enquanto continuamos a praticar o pecado. E uma das melhores maneiras de se fazer isso é adotar a crença que ainda somos pecadores por natureza. Se cremos que somos pecadores, continuaremos a pecar. É por isso que João nos ensina a crer que não pecaremos quando aprendermos a permanecer em Cristo. Ele escreve: todo aquele que permanece nele não vive pecando. NT não peça conforme a versão do autor: todo que vive pecando não o viu nem o conhece. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, não pode continuar pecando pecar, porque é nascido de Deus. E João 3:6-9. Uau! Essas palavras são fortes. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Essas passagens realmente me levam ao ponto que quero chegar. Aqueles de nós que conhecem a Deus não estão em guerra com nossa carne. Não somos mais pecadores. Porém, temos sim um inimigo mau e desonesto que é pecador. Ele acusa sem parar o corpo de ter sua própria natureza ímpia. Ele está tentando nos fazer acreditar nele, esquecer quem realmente somos e nos desqualificar do nosso destino divino de colocá-lo debaixo de nossos pés. Quero deixar claro que não estou dizendo que nunca escolheremos pecar ou nunca precisaremos nos arrepender uma vez que nascemos de novo. Como disse, tudo o que é necessário para pecar é um livre-arbítrio e a capacidade de acreditar nas mentiras do inimigo, e os crentes possuem ambas. De fato, podemos escolher pecar e, consequentemente, iremos nos arrepender. O que estou dizendo é que não pecamos por natureza porque não temos mais a natureza pecaminosa que está casada com a lei. Nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Somos novas criaturas casados com Cristo na nova aliança. Em oposição a esta verdade poderosa, uma teologia enganosa continua circulando na Igreja. A doutrina que basicamente diz que ainda é de nossa natureza pecar depois que nascemos de novo. Estou convencido que esta é uma doutrina de demônios. O diabo quer nos convencer que pecado, impiedade, vícios e todas as outras formas de aprisionamentos estão arraigados em nossa natureza. Dessa maneira, ele pode nos atormentar e culpar nosso velho homem. Mas, na parábola da ovelha perdida, Jesus disse: digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15:07. Esta parábola demonstra o estado comum da maioria das pessoas no reino. Conforme Jesus, 99% das pessoas que têm Deus não precisa arrependimento. A vida cristã normal não é para ser uma luta exaustiva com o morto, mas uma vida abundante, cheia de alegria com Deus, salgada com um período ocasional de forte resistência do nosso arqui-inimigo. A desgraça adora companhia. Essa percepção enganosa de que o crente, nascido de novo ainda é pecador por natureza, surgiu algum tempo atrás, quando eu estava ensinando um grupo acerca da natureza divina de quem nasceu de novo.
Estava dizendo na classe que não somos mais pecadores, ao invés disso nos tornamos santos através do poder da cruz. Para ilustrar meu argumento, disse: há um rio que flui em nossas almas e corre para em direção ao trono. Se nós não remarmos, chegaremos à casa de Deus. Você tem que se esforçar para pecar porque essa não é mais sua natureza. Um jovem alto no meio da sala não aguentava mais. Levantou-se repentinamente e com toda a paixão que conseguiu gritou: você já passou um dia sem pecar? Sim, naturalmente que já passei, disparei de volta. E uma semana? Ele pressionou, olhando-me diretamente nos olhos com um olhar severo. Claro, continuei, sorrindo para ele. Na verdade, já passei várias semanas diretas sem pecar. Ele despencou na cadeira, parecendo completamente derrotado. Pareceu estranho que ele não achasse meus comentários encorajadores. Afinal, eu não estava dizendo que era perfeito ou que tinha realizado algo maravilhoso por minhas próprias forças ou autodisciplina. Sei muito bem que os melhores esforços do homem somente conduzem à prisão da justiça própria. Estava somente testificando da obra do Espírito Santo em minha vida. É responsabilidade do Espírito Santo nos conduzir a toda a verdade e nos aperfeiçoar de dentro para fora. No capítulo anterior compartilhei minha própria história de aprisionamento e tormento. Uma das principais razões por que minha batalha durou tanto foi porque estava lutando contra o inimigo errado. Ensino equivocado tinha me convencido que meus pensamentos atormentadores, terrores noturnos e medo intenso eram manifestações da guerra que todos nós temos com o velho homem. Ninguém jamais me disse que esta etapa aterrorizante era na verdade uma guerra com os espíritos demoníacos cujo objetivo era roubar, matar e destruir minha vida. Através dos anos, desde então, aprendi que embora a guerra espiritual seja parte normal de uma vida cristã em determinadas épocas, existem várias maneiras através das quais, na verdade, capacitamos os espíritos maus a nos torturarem. No próximo capítulo iremos desvendar algumas das armadilhas enganosas em que os cristãos frequentemente caem que aprisionam suas almas e mantêm cativos seus corações.